Capítulo 46 do livro do profeta Isaías diz assim: Prostrado está Bel, e Nebo se encurvou. Os seus ídolos foram postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas de vossos fardos são canseira para as bestas já cansadas. Juntamente foram encurvados e se abateram, não puderam livrar-se da carga, mas eles mesmos foram para o cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem trouxe nos braços desde o ventre, e levei desde a madre, e até a tua velhice eu serei o mesmo, e até as cãs eu vos carregarei. Eu o fiz, eu vos levarei, eu vos trarei e vos livrarei. A quem me farei semelhante e com quem me igualareis e me comparareis para que sejamos semelhantes? Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças. Assalariam um ourives para fazer um deus disso, e diante dele se prostam e adoram. Sobre os ombros o tomam, o levam e o colocam no seu lugar. E ali está, do seu lugar não se move. E se alguém clama a ele, resposta nenhuma dá, nem a ninguém livra da sua tribulação. Lembrai-vos disto e considerai. Repensai, ó transgressores, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, porque eu sou Deus e não há outro Deus, e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não foram feitas, que digo, o meu conselho permanecerá, e farei toda a minha vontade. Que chamo do Oribe, ente uma ave de rapina, e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu falei e o farei vir, eu determinei e também o farei. Ouvi-me, ó duros de coração, vós que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não estará longe, e a minha salvação não tardará. E estabelecerei a salvação em Sião e a minha glória em Israel. O capítulo 46 do livro do profeta Isaías vai falar sobre a adoração a ídolos da Babilônia, que são impotentes. O que significa um ídolo? Um ídolo é alguém em que eu me prostro, em que eu adoro, em que eu não vivo sem. Muitas vezes nós ouvimos falar de idolatria a algum cantor, algum ator, alguém de fama, onde a pessoa se projeta naquela pessoa. E quando ela se projeta por causa de bens materiais, beleza, fama, prestígios, ela se envolve naquilo e ela se inferioriza diante daquele ídolo. A idolatria é você inferiorizar quem é você e quem criou você para adorar algo que supostamente você acredita ser maior ou melhor do que você. Quando nos colocamos nessa posição, nós estamos afastando a presença de Deus, porque Ele é o Criador. E como Ele é o Criador, Ele é perfeito no que Ele faz. E quando Deus faz, é completo, é perfeito. E nós precisamos olhar para nós como indivíduos possibilitados para recebermos a presença de Deus. Mas para recebermos essa presença, nós precisamos estar aptos nas áreas da nossa vida para que nós possamos nos apresentar diante do Rei dos Reis.
E quando nós vamos olhar esse processo de idolatria, nós entendemos que ela vem juntamente com a imoralidade. Então, o mundo prega que idolatria é somente se prostrar diante de imagens. Mas qual tipo de imagem? Seja ela madeira, seja ela de gesso, seja ela de ser humano, seja ela bens materiais. A prostração diante dessas coisas faz nos afastar daquele que realmente é o nosso Deus, o único Criador. Ele nos criou, deu o seu Filho para morrer por nós e ele nos deixou o Espírito Santo. Então, quando nós entendemos que o amor de Deus por nossas vidas em sacrificar o seu Filho para que ele pudesse ter vida, porque muitos pensam que Yeshua veio para morrer, mas muitos se esquecem que ele veio para ressuscitar. Então, a morte, ela foi um processo de busca de poder, porque Yeshua tomou a chave da morte. Portanto, a chave da vida é Ele próprio. Ele é a nossa chave da vida eterna, porque Ele ressuscitou. Ele mostrou para nós que Ele é capaz de tomar as chaves da morte para nos dar a vida. E quando Ele nos ensina isso, Ele nos ensina que todas as coisas são possíveis àquele que crê, aquele que anda na santidade, aquele que faz coisas para edificar e glorificar o nome de Deus, aquele que anda segundo a vontade de Deus, aquele que medita na palavra de Deus dia e noite, aquele que busca conhecer a verdade, aquele que sai fora de pessoas que não vão edificar a sua vida, aqueles que percebem e entendem qual é a boa amizade, aqueles que entendem qual é a boa e perfeita vontade de Deus, aqueles que compreendem o agir de Deus, aqueles que confiam no poder do Senhor, aqueles que aguardam e esperam na libertação do Senhor, na cura do Senhor, na ressurreição do Senhor, na vitória do Senhor e na vida eterna do Senhor. Portanto, essa palavra, ela faz nos refletir a onipotência do Senhor. O quanto Deus vê e compreende que as pessoas que praticam a idolatria, praticam esses atos, serão envergonhados. Porque o que o Senhor quer é mostrar que esses ídolos, essas imagens, elas não falam, elas não têm poder. E nós não devemos adorar nada que não seja Deus. E Yeshua foi sincero e claro quando quiseram adorá-lo, e ele disse que a adoração é somente ao Pai. A adoração é somente a Deus. Devemos honrar, sim. Devemos amar o Senhor Yeshua, o Messias, o escolhido de Deus. Mas nós devemos adorar somente a Deus. Devemos reverenciar a Deus, porque Deus é Espírito. E o que importa é que os seus adoradores adorem a Ele em espírito, em verdade. E quando nós adoramos o Senhor em espírito, na verdade da sua palavra, o Senhor, Ele se agrada. Por isso a palavra de Deus fala sobre a restauração de Israel. A palavra fala sobre a dureza do coração do homem, que tantas vezes
ouve o chamado do Senhor, ouve as pregações que se falam sobre a idolatria, sobre afastar-se da idolatria, afastar-se de qualquer prática de idolatria, afastar-se, não confiar em homens, mas adorar somente a Deus. Que essa palavra possa produzir frutos dentro de nós. Que possamos a cada dia entender o poder e a soberania do nosso Deus e reverenciá-lo como Ele deseja, para agradar o coração do nosso Deus, alegrar-nos diante da Sua presença e servi-lo de todo o nosso coração. Que Deus abençoe a sua vida e que não esqueçamos do versículo que diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.